Olá pessoal, tudo bem? Na semana 3 nós vamos continuar falando sobre essas questões que envolvem o processo de urbanização, né? Nós falamos aí de alguns conceitos e nessa semana nós vamos falar sobre alguns problemas que acontecem nas cidades, principalmente problemas sociais e alguns problemas ambientais. Um dado muito importante é que cerca de 80% da população mais pobre vive nas cidades e geralmente isso acontece de uma forma mais acentuada nas cidades que fazem parte das regiões metropolitanas, porque envolvem as grandes cidades, né? Como a gente falou na última aula. Sem contar que nessas cidades também a gente tem um número muito grande de pessoas vivendo em comunidades, em favelas, tá? Então isso aí já em si já é uma questão social que precisa ser levada mais em consideração. Mas outros problemas sociais são muito recorrentes nas cidades, seja ela, né, metropolitana, seja ela uma cidade menor. A gente vê os problemas de uma forma mais evidente e acentuada nas grandes cidades, mas nos últimos anos, as cidades que a gente chama de cidades médias e menores, elas vêm apresentando esses problemas também num ritmo cada vez maior, tá? Que problemas são esses? Vamos citar alguns desses problemas. Nós podemos falar sobre os problemas ligados ao saneamento básico, né? O que é saneamento básico? É você ter água encanada e tratada na sua casa, você ter a sua casa ligada à rede de esgoto. Muitas pessoas, e aí é um número muito alto mesmo, principalmente nas grandes cidades, nas cidades mais pobres, não tem esses benefícios, né? Que pela lei, né, pela Constituição brasileira, deveria ser um direito da população, um direito ao saneamento básico. E muitas famílias vivem sem ter acesso à água tratada e encanada. A gente vê aí na televisão vários relatos, várias histórias de pessoas que têm que se deslocar quilômetros carregando aí um balde, uma bacia para buscar água, ou depende aí de caminhão-pipa para poder ter água em casa. Muitas pessoas não têm rede de esgoto na sua casa, então tem que fazer as suas necessidades em fossas, né, fora das suas casas. Então, muita gente passa por esses problemas que são muito comuns nas grandes cidades e também em outras cidades mais pobres, tá bom? Uma outra coisa também que pode acontecer, né, é a questão da habitação. A habitação de baixa qualidade, ou às vezes, né, nem tem habitação. A coleta de lixo, em muitos lugares, ela é insuficiente, o lixo fica acumulado. Iluminação, que muitos bairros de algumas cidades ou cidades mais do interior, às vezes ainda não tem iluminação pública, né, iluminação elétrica. Pavimentação, que é o asfalto, muitos bairros aí de grandes cidades ainda não tem asfalto. Enfim, esses problemas geralmente eles acontecem na periferia, que é a parte mais pobre da cidade. Geralmente a gente não vai ver esses problemas no centro da cidade. A gente vai ver ali uma coleta de lixo constante, a gente vai ver ruas pavimentadas com asfalto, ruas com boa iluminação, porque o centro é a grande atração da cidade, né? Então, esses problemas eles ficam mais evidentes, mais afastados do centro da cidade. Muitas cidades têm insuficiência, né, problemas, baixa qualidade nos serviços públicos, né, como hospital público, escolas, creches, cultura, lazer. Então, essa insuficiência nesses serviços públicos para a população, elas acontecem em muitas cidades. Vamos falar do Brasil, né? Vamos pensar do Brasil para a gente poder ter uma ideia maior. O transporte coletivo também é um grande problema das cidades, quando às vezes ele nem acontece, né? Muitos bairros reclamam de não ter um transporte público eficiente, às vezes demora muito, tem que se deslocar, né? Um percurso muito grande para poder ter acesso a um serviço de transporte público, né? Então isso, nas grandes cidades, o transporte público é um problema social muito grande, porque imagina você se deslocar numa cidade como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, São Paulo, e você não tendo um carro, não tendo dinheiro para pagar um Uber, você tem que depender do transporte público. Então, o transporte público ele é uma das questões sociais mais importantes, tá? E os elevados índices de violência, né? A gente vê aí nos jornais, na televisão, na internet, como as cidades brasileiras elas sofrem com elevados índices de violência, algumas mais do que outras, tá bom? Então, só pra gente ter uma ideia
de quais que são os problemas que afetam as cidades. Isso quer dizer que não tem esses problemas no campo? Tem, né? A gente vê a zona rural que não é pavimentada, que não tem transporte público, que não tem iluminação, que tem muitos furtos, mas nós estamos falando das cidades, ok? Então esses são os problemas sociais e agora nós vamos falar dos problemas ambientais. E um dos principais problemas ambientais que afetam as cidades, principalmente as grandes cidades, é a poluição atmosférica, né? Que é a poluição do ar. A poluição atmosférica, geralmente, ela vai vir em maior quantidade dos transportes, né? Dos veículos, né? Queimando ali os combustíveis, mas principalmente das indústrias, né? E as indústrias, elas geralmente se localizam nas grandes cidades, tá? Então, a emissão desses poluentes polui o ar, polui a atmosfera, e isso, além de intensificar o grande fenômeno, né, que está regendo aí todas as transformações climáticas e ambientais do nosso planeta, que é o efeito estufa, o aquecimento global, nós temos também isso afetando a saúde das pessoas, principalmente em questões respiratórias, né? O ar poluído, a gente vai colocar esse ar para dentro e isso faz mal à nossa saúde, tá? Então, isso é muito comum, principalmente nas grandes cidades, mas também acontece nas cidades menores, tá bom? Nós temos que falar também da poluição das águas. Geralmente, as grandes cidades, os rios que cortam as grandes cidades são rios altamente poluídos, seja pelo descarte irregular do esgoto, né? Muitas casas, como eu falei, não tem aquela rede de esgoto que leva esse esgoto para esse tratamento, e aí a boa parte vai para os rios, que recebe essa poluição. Muitas indústrias descartam irregularmente os seus dejetos nos rios, então a poluição das águas também é um problema muito, muito forte nas cidades, nas grandes, nas pequenas cidades também, tá? E isso gera uma série de problemas, né? Seja em questões da própria saúde, né? Quem tem contato com essas águas pode ter uma série de doenças. Isso também afeta o custo, né? Quanto mais poluído, mais caro é para tratar essa água, para poder recuperar toda aquela questão. E também o turismo, né? Muitas cidades que poderiam usar o rio, uma lagoa que tem ali, ou o próprio mar para turismo, né? Usufruir daquilo ali, às vezes não pode porque aquele ambiente está tão poluído que fica inviável o uso para o turismo. Então vejam como pode afetar uma série de questões. Uma outra poluição que não é muito falada, mas que ela é estudada em algumas áreas, é a poluição sonora e visual. E isso acontece principalmente nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades nós temos aí grandes outdoors, vários letreiros luminosos, e isso afeta, de certa forma, a saúde mental, a saúde psicológica das pessoas, né? E isso pode também causar problemas, acidentes, né? Um veículo vê ali, um motorista vê aquela placa luminosa, isso pode desconcentrar e causar acidentes, tá? E a poluição sonora, a gente está falando de ruídos, de barulho, né? Se vocês procurarem aí na internet, né, ruídos da cidade, né? É barulho de buzina, é barulho, né, de máquinas trabalhando, gente na rua. Então isso pode não parecer, mas a longo prazo isso afeta a qualidade de vida das pessoas, né? As pessoas que moram nas grandes cidades há muito tempo, a maior parte delas sempre quer ir para o interior, sempre quer ter um momento de silêncio, de descanso. Então isso afeta sim a qualidade de vida das pessoas, tá bom? Então nós falamos um pouquinho aí de alguns problemas sociais e ambientais que afetam as cidades, principalmente as grandes cidades, mas é bom a gente evidenciar que o crescimento também das pequenas e médias cidades nos últimos anos vem trazendo esses problemas para essas cidades, né? Se a gente pensar a Ponte Nova, a cada dia que passa, em determinados horários, a gente tem um trânsito muito grande, muitos ruídos, muita buzina, barulho. A gente vê uma poluição atmosférica das indústrias, né, soltando muita fumaça. Isso é muito comum já na nossa cidade. Quanto mais tempo passar, mais a cidade vai crescer e esses problemas eles vão ampliando, ok? Então deem uma lida, façam pesquisa se precisar. Se tiver dúvida é só me chamar, tá ok? Valeu, tchau!